Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Nesse canal de evangelismo hoje eu venho compartilhar as boas novas. Como servo do Senhor, devemos cumprir o ID. A igreja verdadeira é gerada pela palavra de Deus. Os crentes verdadeiros, eles vão gostar de ouvir a palavra de Deus. O Espírito nos fortalece, nos lembra que é a palavra que nos sustenta. Devemos interpretar a palavra à luz da palavra de Deus, aqui por meio das Escrituras. Meu desejo é que você não seja pessoas que serão como zumbis, mortos por dentro. Eu desejo que a palavra de Deus more dentro de você e você viva a cada dia a obra salvífica de Deus. O texto de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Que lições preciosas iremos aprender desse texto. Cristo estendeu o seu discurso ainda mais. Ele fala não apenas de falsos profetas, que se apressa sobre o rebanho para rasgar e devorar, mas também de mercenários que se apresentam sob aparências justas como pastores, embora não tenha sentimento de piedade. Assim está escrito, Jesus confronta dizendo: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome também expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente: nunca vós conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quais lições podemos tirar dessa passagem? Temos aqui uma declaração de fé no Senhor, mas essa declaração não garante o acesso ao reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A boa relação com Deus não é a questão de palavras, e sim de relacionamento. Muitos de nós, no dia a dia, falam em nome do Senhor, mas o que se é dito com a boca deve ser evidenciados nas atitudes, ações e reações. O servo do Senhor deve haver uma harmonia muito grande no que eu falo, no que eu faço. Devemos ser exemplos, devemos dar um bom testemunho da razão da nossa fé. De nada vale alguém simplesmente confessar que é discípulo de Cristo se de fato as suas obras não aprovam o que ele diz. Tiago já disse: a fé sem obra ela é morta. Quer dizer, minhas obras devem demonstrar minha fé. Como posso me declarar cristão se eu não evangelizo, se eu não perdoo, se eu não cuido de pessoas, se eu não oro? Jesus nos questiona sobre essas ações. A primeira lição é quando Jesus disse que seus discípulos são conhecidos pelas seguintes atitudes: se permaneceres na sua palavra, Jesus disse, pois os judeus que criam nele, se vós permaneceste nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. O texto de João 8:31. Permanecer na sua palavra é o mesmo que obedecer, praticar em todos os aspectos da sua vida cotidiana. Se obedecemos a palavra do Senhor, amaremos uns aos outros. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Alguém que tem Cristo como Senhor de sua vida, sem dúvida, é alguém que ama o seu semelhante. Pois, se não amo, só posso
como amarás a Deus? Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual ouviu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos este mandamento de Jesus: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. João capítulo 4, versículo 20 e 21. Como discípulo de Cristo, iremos dar frutos. Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meu discípulo. O que significa dar muito fruto? Significa que os discípulos de Jesus devem produzir boas obras que contribuam para o aumento, conhecimento e crescimento do reino. Eu tenho aqui uma aplicação. Isso tem sido de fato nosso Senhor? Eu estou de fato obedecendo a sua palavra? Tenho amado o meu semelhante? Eu tenho colaborado para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Por isso, eu devo meditar nessas advertências de Jesus. E por que chamar Senhor, Senhor, e não fazer isso que eu digo? A próxima lição que podemos tirar do texto: ninguém entra no céu por fazer boas obras. Assim está escrito. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, devemos entender que muitas pessoas fazem escolhas boas tentando merecer o céu por conta do que realizam. Essas pessoas desse versículo fizeram muitas coisas boas. Elas expulsaram demônios, profetizaram, elas fizeram muitas maravilhas. O texto diz isso. O bom é, com certeza, que muita gente foi beneficiada pelas ações dessas pessoas. Muitos foram curadas de doenças, outros foram libertos de demônios e outros edificados com a palavra ministrada por elas. Esse grupo também, além de ter feito a coisa certa e ter beneficiado muitas pessoas, fizeram tudo isso na autoridade de quem? De Jesus. Ou seja, no nome de Jesus. Eles clamam a Jesus e se lembrem das obras que praticaram, para que Ele tenha compaixão delas. Mas o que está de errado em tudo isso? Jesus continua dizendo categoricamente: então lhe direi abertamente, eu não vos conheço. Sim, apartai-vos de mim. A Bíblia diz claramente que o homem não é salvo por fazer boas obras. A motivação dessas pessoas era reconhecimento próprio, era ser elogiadas pelos outros, usando o nome de Jesus. O erro, na maioria das vezes, das pessoas, é nos permitir agora a nós e não ao Senhor. Muitos andam indo para a igreja somente como meros ouvintes da palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8, assim está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não veio de você, mas de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura do Senhor Criador, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que aplicação trago para a minha vida esse texto? Em que está baseada a minha salvação? Você faz boas obras para ser salvo por elas? Está se baseando na prática de coisas boas para merecer a salvação?
Se você está nesse caminho, pule fora, antes que seja tarde demais. Deposite a sua salvação na obra redentora de Cristo. Veja qual é a sua motivação ao aceitar Jesus como seu Salvador. Nesse texto temos ainda a terceira lição. Nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidades. Diz Jesus: vós que praticais a iniquidade. Jesus disse que tais obras foram feitas por iniquidade. Acredito que a iniquidade nessa passagem se refere ao ajuntamento do santo com o profano, de fazer as coisas para Deus sem ter a vida reta, de praticar iniquidade. Essas pessoas no texto fizeram muitas coisas boas e certas no nome de Deus, mas só que elas não estavam qualificadas para tal. Elas não eram salvas, mas mesmo assim fazia obras exclusivas de alguém salvo. Por ter certeza de que não era salvo, pela expressão que Jesus usa: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Se fosse o ovelha de Cristo, seria conhecida por ele, pois ele mesmo disse lá em João 10,14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Se de fato fôssemos ovelha do Senhor, também seria reconhecida por ele. A razão por não conhecer é porque não era do seu aprisco. Interessante é que muitas pessoas usam essa passagem para provar a perca da salvação. Infelizmente, não conseguem, pois a passagem não tem nada a ver quando as minhas boas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. É uma pergunta que devemos nos fazer, porque estamos dentro de uma igreja e andamos com um grupo de evangelismo, mas devemos fazer uma reflexão. A nossa obra é vista por Deus como iniquidade quando desprezamos os preceitos de Deus. Muitos que estão dentro do tempo religioso estão vivendo friamente, e quando fazemos algo com motivações erradas, e o que acontece é o que aconteceu com Caim, quando trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O Senhor não se agradou. Quando fazemos para o homem, com o fim de mostrarmos uma aparente espiritualidade, não agradamos a Deus. Jesus nos alerta em relação à vossa esmola que damos diante dos homens, para serem vistos por eles. A motivação novamente é errada. Sermos reconhecidos como pessoas boas não é correto diante do Senhor. Que aplicação posso tirar para a minha vida desse texto? Quais as motivações que te levam a realizar algo para Deus? Porque ama? Faz porque é grato a Deus por tudo o que Ele tem feito por ti? Ou faz porque quer manter um padrão de espiritualidade diante dos homens? Vamos concluir aqui. Vamos recapitular as lições que aprendemos nesse canal de evangelismo. Uma declaração de fé no Senhor não garante o acesso ao reino dos céus. Ninguém entra no céu por fazer boas obras. Nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. O que devemos fazer a partir de agora? Devemos estar atentos para o fato que esse texto de Mateus 7 ele está nos ensinando. Não está descrevendo a perdição do incrédulo. O texto está falando, pegando esse texto, representa os membros da igreja que, em nome do Senhor, opera sinais,
e que mesmo assim não alcançarão a salvação por não estarem fazendo a vontade do Senhor. Também devemos reconhecer que haverá um tempo em que já será demasiadamente tarde demais para obter a salvação. Então, aquele que deseja a salvação deve estar agora muito atento para o que causou a perdição dessas pessoas no texto e tomar todas as medidas necessárias em ocasião oportuna para não cometer o mesmo erro, para não estar entre aqueles que ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim. Eu desejo a paz e a graça de Cristo.